BI solicita informações acerca da privatização da hemodiálise. De acordo com a Delegação Regional da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, há aproximadamente 400 pacientes a realizar hemodiálise nos Açores. Saúde, o sistema médico nas áreas periféricas e outras questões. A exigência de estabelecer um sistema nacional de saúde que integre os setores público, social e privado é uma preocupação que persiste há anos. Contudo, a tarefa revela-se complexa e bastante desafiadora. 6 milhões de indivíduos são estimados pela Organização das Nações Unidas como afetados pelo Melissa. Na quarta-feira anterior, o PEM fez um apelo de 74 milhões de dólares, aproximadamente 64,2 milhões de euros, para assistência de emergência a 1,1 milhão de pessoas na área do Caribe. Comissão é designada pelo Bispo de Angra para analisar a beatificação de Madre Teresa da Anunciada. A origem do culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres está ligada à Madre Teresa da Anunciada, cujas festividades acontecem todos os anos em Ponta Delgada. Existe uma tradição específica entre nós de sair e entrar em direto nos estúdios de televisão. Por Carlos Rodrigues. Diogo Jota é homenageado pelo Real Madrid em Anfield. Com 28 anos, Diogo Jota jogou 5 temporadas no Liverpool, onde realizou quase 200 partidas e apontou 65 golos. Faleceu em julho devido a um acidente rodoviário. Faleceu trabalhador resgatado dos destroços de torre medieval que colapsou em Roma. Um ferido na cabeça foi um dos 3 trabalhadores que foram resgatados. Melissa, 6 milhões de pessoas afetadas pelo furacão, segundo a Organização das Nações Unidas. Embora o Programa Alimentar Mundial já tenha alcançado centenas de milhares de pessoas, as interrupções no fornecimento de energia têm complicado as comunicações e, por consequência, a prestação de ajuda humanitária. Operário resgatado de torre medieval em Roma faleceu após 2 horas. Após mais de 11 horas preso, os bombeiros de Roma conseguiram removê-lo dos escombros no final da noite de segunda-feira. Além disso, o IPMA elevou o nível de alerta no país para laranja. Em Lisboa, 3 irmãos com menos de 7 anos são descobertos em residência associada ao tráfico de drogas pela PSP. As crianças não se alimentavam há mais de 24 horas. A mãe levou-as para uma casa frequentada por toxicodependentes. Mãe é agredida durante anos pela filha e recebe pena suspensa. Uma mulher de 56 anos foi condenada pelo Tribunal de Almada a 4 anos de pena não efetiva. A arguida, que é ex-alcoólica, contará com acompanhamento psiquiátrico. Israel entrega os corpos de 45 palestinianos após 3 horas. A devolução ocorre no dia seguinte ao retorno dos corpos de 3 reféns israelitas pelo Hamas. Além disso, a União Europeia compromete-se a aumentar o apoio à Ucrânia durante os meses de inverno. Assistente dentário é assassinado à facada por traficante de droga em Quarteira devido a dívidas. Uma fonte próxima da família afirma que Nuno São Miguel Matos provém de uma família com excelente situação social, académica e financeira, e que não estava envolvido em atividades ilegais. Família Berlusconi investe 30 milhões para adquirir 1/3 da empresa. A MFE da família Berlusconi ficará com 33% da empresa, enquanto a família Balsemão tem 34%. Francisco Pedro continuará a exercer funções como CEO. IPMA eleva para laranja o nível de alerta a nível nacional às 4 horas. O alerta foi emitido devido à previsão de intensas chuvas. Bragança é a única exceção, mantendo-se sob aviso amarelo. Além disso, a União Europeia assegura um aumento no apoio à Ucrânia durante os meses de inverno. De que forma Ana Paula Martins enfrenta as controvérsias na área da saúde? Os mais recentes acontecimentos no sector da saúde incluem a morte de uma mulher grávida no Amadora Sintra e o transporte de um bebê em estado crítico de Faro para Lisboa de ambulância. O convidado é Pedro Rainho. O orgulho de Vozela, Dolmen da Lapa de Meruge.
Os artefactos arqueológicos, que vão além de meras peças de exposição, narram histórias. O Dolmen da Lapa de Meruge, situado em Vozela, é uma paragem imprescindível, mas encontra-se também bem representado no Museu Municipal. Em que momento passamos a ser doutores? O título de doutor significa que uma sociedade aceita que uma pessoa possui formação académica adequada para poder usar um título de prestígio. Quando é que isso teve início? Correspondência ao diretor. Trechos de correspondência remetidos pelos leitores ao diretor do público. Crescimento de 2% em Portugal este ano. O verão aumenta a confiança do governo, mas economistas acreditam que não é suficiente. Desde 2022, Portugal tem apresentado um crescimento superior à média da Europa e a tendência deverá persistir até 2025. No entanto, os economistas prevêem que, mais uma vez, a previsão do Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, não será alcançada. Sem medidas extraordinárias adicionais, mesmo atingir os 2% será complicado. Compromisso sem ressalvas. A ministra pode reafirmar que não se demite. O que é necessário é evidenciar, de forma clara, que está no comando. Governo assegura redução da dívida, mas rácio aumenta há 3 trimestres, pior desempenho desde a pandemia. Embora o governo tenha previsto para este ano uma nova diminuição do rácio da dívida pública, os primeiros 3 trimestres revelaram uma tendência oposta. Este é o período de deterioração mais extenso em quase 5 anos. Xi Jinping afirma que a ligação com Moscovo é uma opção estratégica. Em setembro, o homólogo chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin. A morte dos populistas é, sem dúvida, uma afirmação exagerada. O desfecho das eleições nos Países Baixos foi recebido com grande entusiasmo, o que é compreensível. Contudo, acreditar que representa o início do fim dos populistas ou que se trata de uma solução para todos os moderados é, na verdade, um exagero. Dificuldades surgem devido a diretores selecionados pela Ministra da Saúde. O Jornal Público reporta um aumento na contestação a Ana Paula Martins. Segundo o DN, Portugal perdeu o apoio financeiro do PRR para os centros de acolhimento de imigrantes ilegais. 5 jovens investigadores recebem o Prémio Maria de Sousa por projetos de saúde, incluindo Parkinson e cancro. A distinção, que concede um financiamento total de 150 mil euros, é destinada a investigadores com menos de 35 anos. A Ordem dos Médicos e a Fundação Bial são as responsáveis pela atribuição do prémio. Em 2024, novo máximo de crianças reside em áreas de conflito. De acordo com informações da Save the Children, 78 crianças sofreram diariamente em 2024 graves infrações aos direitos humanos. A Alemanha e China desejam fortalecer a relação bilateral. O ministro da Alemanha manifestou a intenção de viajar em breve para a China, com o objetivo de intensificar o diálogo e progredir na parceria estratégica integral. Decisão de adiar a Cimeira das Américas para 2026 recebe apoio dos Estados Unidos da América. Após um consenso regional, a Cimeira das Américas foi remarcada para 2026. 2 mortos em resultado do tufão no centro das Filipinas. Após a passagem do tufão Kalmegi, cidades nas Filipinas ficam submersas. 5 jovens investigadores recebem o Prémio Maria de Sousa por trabalhos sobre Parkinson e cancro. A distinção, que contempla projetos na área da saúde de investigadores com idade inferior a 35 anos, oferece um financiamento global de 150 mil euros. Esta premiação é concedida pela Ordem dos Médicos em parceria com a Fundação Bial. Terceira registra sismo de magnitude 3,3. Um abalo sísmico foi novamente detectado na Ilha Terceira, situada nos Açores. Eva Brás Pinho, o trabalho das mulheres possibilitou-me ser hoje muito mais livre na política, permitindo-me ultrapassar cada vez menos barreiras, e por isso gosto sempre de as mencionar. Desde pequena, sempre foi uma tagarela, que apreciava ouvir e participar nas conversas dos mais velhos.
Na sua experiência escolar, aproximou-se da política através do Parlamento dos Jovens e da JSD, motivada por uma medida do governo de António Costa que provocou rebuliço e revolta na escola onde estudava. Atualmente, Eva Brás Pinho é deputada do PSD e é a convidada do novo episódio do Geração 90. A ausência de atividade física representa um risco para Alzheimer. Dados de 296 participantes com idades entre os 50 e os 90 anos foram analisados pelos investigadores no âmbito do estudo de envelhecimento cerebral de Harvard. A Coreia do Sul planeia aumentar por 3 vezes o investimento em IA até 2026. O discurso de Lee foi boicotado pela maioria dos deputados da oposição conservadora. Óbidos, Abrantes e Sintra estão no topo do ranking financeiro, mas apenas 28% dos municípios apresentam um desempenho considerado satisfatório. Conforme o Anuário Financeiro dos Municípios, apenas 86 câmaras alcançam um nível de eficácia e eficiência satisfatório. Retorno triunfante de All You Want for Christmas Is You. Todos os anos, Mariah Carey reinventa a sua canção de forma inovadora para retomar a liderança na lista americana. Este ano, acaba de apresentar um anúncio publicitário para a marca de cosméticos Sephora. Desenvolvidos nanomotores que utilizam glicose para libertar medicamentos diretamente em tumores. Os nanomotores geram espécies reativas de oxigênio, o que aumenta os danos nas células cancerígenas, revela a investigação. Sondagem negativa. É preciso desconsiderar e não acreditar. Eu não comento sondagens. É assim que o Almirante reage ao não liderar uma sondagem pela primeira vez. A nova estratégia de Cotrim que agora cria expressões. E o ato de fé, de Rui Moreira. Quais os problemas do SNS? O falecimento de uma mãe e da sua bebê evidenciou que o hospital e o centro de saúde não trocavam informações sobre os pacientes. Mais uma incongruência no SNS. Teremos ainda a oportunidade de o reformar. A People elege Jonathan Bailey, Hector de Wicked e Bridgerton, como o homem mais sexy do planeta. O prémio é uma grande honra para Bailey, de 37 anos, que sucede a estrelas como Chris Hemsworth e George Clooney, este último agraciado 2 vezes. Horas extraordinárias e apoios não foram recebidos pelos professores. Após um mês da comunicação do governo sobre a possibilidade de os docentes solicitarem os apoios, os diretores estão à espera da autorização que os habilita a requisitar o processamento destes valores. Montenegro continua a apoiar a Ministra da Saúde. O relato da vitória mais breve de sempre em eleições presidenciais. De que forma é que a informação flui no SNS? Montenegro continua a apoiar a Ministra. Estamos dependentes do Estado Social. A audácia de Rosalia. Especialistas antecipam manutenção das taxas de juro até 2028. Conforme indica o mais recente inquérito Analistas Monetários, o BCE deverá manter as taxas de juro em níveis historicamente baixos até ao primeiro trimestre de 2028. Ana Paula Martins poderá ser ministra temporariamente. A ministra apresentou informações incorretas, mas este é o resultado de ter que justificar individualmente. Além disso, os bancos estão a obter maiores lucros com as comissões devido à falta de literacia financeira entre os clientes. David Byrne regressa a Portugal no ano seguinte. O vocalista dos Talking Heads, que lançou Twisted Sky este ano, fará uma apresentação no AGE School Jazz, em Cascais, no ano de 2026. Concertos e festivais agendados para 2025 e 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os concertos e festivais previstos para os meses vindouros, uma agenda em constante atualização. Em julho, David Byrne sobe ao palco do Festival Cool Jazz em Cascais. Os ingressos para a atuação de David Byrne no AGE School Jazz, com preços que vão de 40 a 65 euros, encontram-se já disponíveis para compra. Ricardo Leão reitera compromisso com a habitação em Loures. Após conseguir 43,83% dos votos, Ricardo Leão foi reeleito para um segundo mandato, triunfante com a maioria absoluta nas eleições em Loures.
5 indivíduos são detidos pela PSP em operação relacionada com segurança privada. A PSP realizou a Operação Janus, que teve como alvo bares, restaurantes e empresas de segurança. O caso de negócio da sustentabilidade, a importância de agir de forma responsável. Durante o Fórum de Sustentabilidade da The Navigator Company, peritos discutem maneiras de converter objetivos de sustentabilidade em benefícios económicos concretos e vantagem competitiva para as empresas. Juristas alertam que a limitação do direito de asilo proposta pelo Chega infringe a Constituição e normas da União Europeia. Advogados e magistrados da Ordem dos Advogados identificam a transgressão de diversos dispositivos legais nacionais e internacionais que garantem a proteção de refugiados, incluindo a Convenção de Genebra. Ajuste do PRR acrescenta 40 milhões de euros em apoios para baterias e 20 milhões de euros para biometano. De acordo com o Ministério do Ambiente e da Energia, os projetos de baterias que não foram selecionados no primeiro aviso serão repescados, ao invés de se iniciar um novo processo competitivo. É imperativo incluir todos na conversa acerca da inteligência artificial. No dia 17 de novembro, o Fórum do Outono do INESC Tech será realizado na Casa da Música do Porto, com a participação do Expresso como parceiro mediático. O evento reunirá peritos de diversas disciplinas para discutir os desafios e as oportunidades da inteligência artificial, IA. 10 horas. Advogado de Sócrates, Pedro de Lee, apresenta renúncia ao seu mandato. Hoje, um advogado oficioso foi convocado para estar presente na sala de audiência. Além disso, a Rússia realiza intensos ataques militares utilizando drones contra as infraestruturas portuárias e energéticas de Odessa. Os limites da capacidade de expansão da União Europeia. Publico@publico.pt. João Maria Jonet, os partidos carecem de mais democracia. Na Câmara de Cascais, o vereador independente declara-se um opositor do sistema partidário. Segundo João Maria Jonet, é necessário haver uma disfunção no sistema que não seja extrema. A linha vermelha alternativa. A esquerda insiste em prever que o Chega irá consumir votos do PSD. Esta afirmação é uma clara distorção da verdade. Na verdade, é a esquerda que está a ser devorada pelo Chega. Olhando para o futuro, os dados indicam que o eleitorado da AD demonstra maior resistência ao Chega em comparação com o eleitorado da esquerda. Musk assegura que um carro voador estará disponível em 2025. Será o Roadster. Apesar do Tesla Roadster estar atrasado em 5 anos, Musk afirma que ainda este ano realizará uma demonstração da versão que pode voar. Faleceu Dick Cheney, vice-presidente de Bush e símbolo do conflito no Iraque. De acordo com a CNN Internacional, Dick Cheney, que foi vice-presidente dos Estados Unidos da América durante a administração de George W. Bush e representou a guerra no Iraque, faleceu aos 84 anos. Antologia, A Destruição do Tempo, é lançada por Luís Quintais. Luís Quintais, que é professor do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra, atua como antropólogo, poeta e ensaísta. Rita Matias é alvo de inquérito por ter chamado Sousa Real de asquerosa. Inês Sousa Real, líder do PAN e única deputada. Professor que foi condenado por abuso sexual pode retornar à lecionação. Sentença do Tribunal da Relação do Porto possibilita o retorno do professor ao ensino. Bragança Shopping volta a funcionar depois de incêndio em automóvel. Centro Comercial de Bragança reinicia operações após incêndio dominado. Irai Cortez e Luca Argel no Teatro Circo, A Garota Não. Nos primeiros 4 meses de 2026, a agenda do Teatro Circo, disponível no site oficial da instituição, abrange ainda conversas, debates e oficinas. Faleceu Dick Cheney, que foi vice-presidente de George W. Bush. Com 84 anos, Cheney enfrentava dificuldades cardíacas. A administração da justiça é reconhecida pelo presidente de Moçambique. O presidente fez um apelo à rapidez da justiça, garantindo que a qualidade dos processos e das decisões não seja comprometida.
É possível que o BCE afaste o número 2 do novo banco. O advogado Miguel Pereira Coutinho esclarece as recentes normas de supervisão aplicáveis a bancos sistémicos, incluindo o novo banco, face às alegações de corrupção e fraude da Operação Sercat. A alteração ao incentivo de IRC é promulgada por Marcelo. A partir de 1 de janeiro de 2025, esta alteração começará a ser aplicada aos períodos de tributação. Polónia irá levantar o seu próprio muro contra drones. A Polónia planeia alocar recursos para um sistema nacional de combate a drones que deverá estar em funcionamento em 2 anos, sem aguardar pela finalização da iniciativa da União Europeia do Muro de Drones. Equipamento em homenagem a Eusébio é apresentado pela FPF. A FPF indica, em comunicado, que a camisola está limitada a 1965 unidades, correspondente ao ano em que conquistou a bola de ouro. Pagamentos de horas extraordinárias e apoios a professores deslocados ainda estão pendentes. As iniciativas integram o plano Mais Aulas, Mais Sucesso, com o objetivo de assegurar a diminuição de alunos sem aulas. Os encargos com as medidas suplementares aumentam significativamente. O Ministério da Educação ainda não se pronunciou sobre a data de pagamento destes montantes. O FC Porto enfrenta a possibilidade de uma multa e, em última instância, a perda de pontos. O documento de Fábio Veríssimo referente ao encontro entre FC Porto e SC Braga apresenta imagens de jogadas em repetição no vestiário dos árbitros, no Dragão. Quais serão as repercussões? Também sobre o jogo Juventus X Sporting. Competição do Cinanima tem predominância feminina. A edição de 2025 do Cinanima ressalta o crescimento da participação de mulheres na produção. Desculpa, Dave, mas o vocalista deles é melhor. Guitarrista dos Slayer justifica a sua preferência pelos Metallica em relação aos Megadeth. Questionado sobre a sua escolha entre Metallica e Megadeth, Kerry King, membro dos Slayer, decidiu-se pela banda de James Hetfield. Desculpa, Dave. Menina de 12 anos falece após queda do 7º andar em Braga. Na terça-feira, uma menina de 12 anos perdeu a vida em Braga, ao cair do 7º andar de um edifício, direcionando-se para um pátio interior. De acordo com o Correio da Manhã, a criança era de nacionalidade russa. Aumento de 2,5 graus Celsius em vez de 1,5 graus Celsius. O planeta permanece distante da meta para conter a crise climática. De acordo com o Emissions Gap Report 2025, apesar dos novos compromissos climáticos assumidos por alguns países, o planeta continua a encaminhar-se para um aumento de temperatura global que varia entre 2,3 graus Celsius e 2,5 graus Celsius nas próximas décadas, muito acima do limite de 1,5 graus Celsius considerado seguro pelos cientistas, segundo um relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente. Entre os melhores da Europa, estão 7 hotéis de excelência em Portugal segundo a Condé Nast Oansens. O guia de luxo distingue estabelecimentos no Alentejo, Cascais, Madeira, Porto e Norte. O Altis Porto é considerado o melhor hotel novo, enquanto a Casa da Calçada é reconhecida pelo melhor restaurante. O Gandum, localizado no Alentejo, é premiado pela sua sustentabilidade. Óbidos destaca-se no ranking ao diminuir a dependência do Estado. Felipe Daniel considera que a chave para o êxito financeiro de Óbidos reside na gestão estratégica. Jesse Eisenberg decidiu oferecer um dos seus rins a um estranho. É a escolha certa, não hesitei. O ator Jesse Eisenberg revelou que irá oferecer um dos seus rins a uma pessoa que necessita e que não conhece pessoalmente. 7 hotéis de excelência em Portugal destacados pela Condé Nast Oansens entre os melhores da Europa. Unidades no Porto e Norte, Madeira, Alentejo e Cascais são premiadas pelo Guia de Luxo. O Altis Porto é reconhecido como o melhor novo hotel, enquanto a Casa da Calçada é agraciada com o prémio de melhor restaurante. O Gandum, localizado no Alentejo, ganha na categoria de sustentabilidade. Apoio a crianças através de casas de abrigo com 200 mil euros anuais. A ministra afirmou que esta quantia é destinada a assegurar que todas as crianças acolhidas em casas-abrigo não fiquem sem acesso a bens essenciais.
Amber Valletta veste novamente o vestido Versace de J. Lo. A modelo apresentou o vestido Versace, que foi lançado em 1999, na gala dos CFDA Awards. Governo a respeito do montante do cheque livre destinado aos jovens. Na Assembleia da República, Margarida Balseiro Lopes defendeu o seu orçamento inaugural para o ministério que dirige. Qual é a proposta de jantar para hoje? Os vegetais devem estar sempre presentes na mesa, mas será que os congelados são adequados? Num cenário ideal, todos os alimentos seriam frescos e orgânicos. Na realidade, existem estratégias que podem ser úteis. A nutricionista Mariana Chaves fornece esclarecimentos. Um dos aspectos sombrios da inteligência artificial. A tecnologia da IA é vista como a mais poluída, tendo sido desenvolvida sem qualquer hesitação ou reflexão sobre o passado. Este é o parecer de Sérgio Leal Nunes. Uma ministra, várias áreas, diversos assuntos e múltiplas promessas. A presença de Margarida Balseiro Lopes, Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, na Assembleia da República evidenciou amplitudes das atribuições de uma pasta unificada. Discutiu-se tanto sobre violência doméstica como sobre o cheque livre. Abordou-se também os Jogos Olímpicos e o património. Além do IRS jovem e da segurança dos museus. A condensação das informações não será simples no ministério que foi designado como Tutti Frutti, pelo LIVRE. Seguro pretende abordar as questões mencionadas por imigrantes. António José Seguro também sustentou a importância de promover o ensino da língua portuguesa fora do país. Cristiano pretende oficializar a união, após o Mundial e a conquista do troféu. Em agosto, Cristiano Ronaldo fez o pedido de casamento a Georgina Rodrigues. Investigação à Shein por comercialização de bonecas sexuais infantis, na semana da inauguração da sua primeira loja física em Paris. De acordo com um representante, a Shein está pronta para entregar às autoridades os nomes dos adquirentes das bonecas sexuais com aparência de crianças, que foram retiradas da plataforma. Ronaldo a Morgan, provavelmente vou chorar, sobre a reforma. Ronaldo confirmou a Piers Morgan que sempre desejou ser multimilionário, possuindo 40 carros e um avião. Admitiu ter mentido em diversas ocasiões e afirmou que não se preocupa em ser rotulado como arrogante. Ministra da Saúde poderá ter expressado desejo de abandonar o cargo e aguarda que Montenegro lhe conceda alta. Ana Paula Martins deseja sair e está apenas à espera da data, a ser definida pelo primeiro-ministro. Esse desejo foi comunicado há semanas ao líder sindical. Arquitetura. Denúncias de assédio e precariedade por parte dos trabalhadores. O SINTARQ ressalta que a precariedade representa o principal meio de intimidação e assédio. A maioria dos imigrantes em Portugal provém do Paquistão, Índia e Bangladesh. A realidade é diferente. Apenas a Índia figura realmente entre os países de origem dos imigrantes. O ranking elaborado com informações do mais recente relatório da AIMA coloca o Brasil na liderança, seguido pela Índia e Angola. Alfonso Arias, decisões podem ser tomadas pelas células. Considerado uma das vozes mais inovadoras na biologia do desenvolvimento, o investigador declara em entrevista ao Observador que os genes funcionam apenas como instrumentos para as células, desafiando anos de pesquisa. Conflito. O caso Ivo Rosa é realmente significativo. O CEO dos juízes minimizou a importância do caso Ivo Rosa e detalhou a influência da inteligência artificial nos tribunais. Luís Rosa e Saragossa da Mata comentam a entrevista do conselheiro Azevedo Mendes. Qual é a influência da Champions nas eleições do Benfica? Após obter uma imagem positiva em Guimarães, qual é o significado do jogo da Champions para as eleições de sábado? João Noronha Lopes e Rui Costa continuam a exibir as garras na sua campanha. Ivo Rosa pode aceder a processos criminais que o envolvem, segundo a PGR. A PGR anulou a decisão do Supremo Tribunal de Justiça que impediu o juiz Ivo Rosa de consultar os processos nos quais está a ser investigado.
Plano de reconstrução de Gaza é enviado pela autoridade palestiniana. O programa abrange ainda sugestões para a definição do preço da água nos próximos 3 anos, visando prevenir o aumento dos custos para a população e aprimorar a eficiência dos operadores. Pokrovsk, a localidade ucraniana que poderá alterar o curso do conflito. A ofensiva russa nesta localidade faz parte do plano do Kremlin para dominar toda a região industrial do Donbass. Quando o Halloween provoca medo. Nos progenitores, um garoto de 5 anos decidiu fantasiar-se de homicida no Halloween. A mãe assegura que ele não tem contacto com conteúdos agressivos, mas a palavra fez parte do seu vocabulário e ativou o alerta. A nova Agência para a Investigação e Inovação está a caminho. A cada 5 anos, um contrato-programa será assinado pelo governo, estabelecendo a direção da ciência para esse período. Embora nem todas as áreas de investigação tenham o mesmo financiamento, todas passarão por avaliação. Em dezembro, o pagamento das horas extraordinárias será feito pelo Ministério da Educação. Os professores receberão este mês o apoio à deslocação. O pagamento das horas extraordinárias será adiado, uma vez que a tutela está a rever os cálculos. Chefe da diplomacia assume lugar de von der Leyen em Cimeira. Nos dias 9 e 10 de novembro terá lugar a Cimeira União Europeia-CELAC. A docente que precisou de reaprender tudo após o AVC. Paula Souza, aos 60 anos, viu um AVC privá-la da habilidade de andar, ler, escrever e comunicar. Anos de reabilitação intensiva ajudaram-na a recuperar parte da vida que tinha perdido. 1,7 mil milhões de pessoas afetadas pela degradação dos solos. Segundo a Organização das Nações Unidas, trata-se de uma crise silenciosa e generalizada que está a comprometer a produtividade agrícola e a pôr em risco a saúde dos ecossistemas em todo o planeta. Poucos legumes na alimentação das crianças e insuficiência nas brincadeiras. Este estudo contou com a participação de 1.322 crianças de 4 agrupamentos de escolas de Évora, das quais 845 concordaram em participar. Governo ainda não deu resposta há um mês às escolas médicas sobre estudantes ucranianos. No início de outubro, o Ministério da Educação foi abordado pelo Conselho de Escolas Médicas Portuguesas para obter orientações sobre a situação dos estudantes ucranianos, mas a resposta permanece ausente. RCA. Condenação de 10 anos de trabalhos forçados para luso belga. Joseph Martin, que foi sequestrado pelo grupo Wagner, supostamente sofreu torturas na República Centro-Africana. O tribunal decidiu condená-lo a 10 anos de trabalhos forçados devido à conspiração criminosa e comprometimento da segurança do país. De Gaza a Portugal, a mini-floresta de importantes obras que é tentador explorar no Lefest. O Festival de Cinema organizado por Paulo Branco, que se inicia esta sexta-feira, apresenta em Lisboa filmes essenciais de Jim Jarmusch, Show Miyake e o aclamado The Voice of Hind Rajab, ambientado em Gaza. João Bento dos CTT alerta que modelo vigente de serviço postal tornará-se insustentável após 2028 e visa liderança ibérica em 3 anos. Com o objetivo de ser o líder em logística de comércio eletrónico na Península Ibérica até 2028, os CTT fazem um aviso: o modelo atual de financiamento do Serviço Postal Universal não será mais viável a partir de 2028, sendo necessária a busca por um novo modelo de financiamento. Audição urgente de Castro Almeida solicitada pelo PSD devido a incertezas. O Ministro da Economia e da Coesão Territorial assegurou, na segunda-feira, que todas as subvenções do PRR serão empregues, sem que €1 fique por investir, e que as obras planeadas serão concretizadas. Edição 2 da revista Blitz 40 anos, descubra a publicação que homenageia 4 décadas de música internacional e destacou Nevermind, dos Nirvana. O segundo volume da revista Blitz 40 anos já se encontra disponível para compra. Após o êxito da primeira edição, este bookazine, com 132 páginas, foca na escolha dos 40 melhores discos da música internacional desde 1984, ano em que a marca Blitz foi fundada, selecionados por um extenso júri.
Descubra os 5 primeiros álbuns e veja, em pormenor, tudo o que pode encontrar nesta publicação, desde uma entrevista exclusiva a Júlio Isidro até à história ricamente ilustrada dos concertos em estádio em Portugal. Quarta-feira é a ocasião para apreciar a terra irrequieta e divertir-se com 2 de nós. Além disso, a programação conta com a exposição Reluptangardener, um festival de cinema com música ao vivo e um museu de filigrana. Louvre. Uma das senhas era Louvre. Joias preciosas da coleção da última imperatriz francesa, esposa de Napoleão e foram subtraídas pelos ladrões. Ana Paula Martins precisa de se afastar. Não encontro outra solução. Mariana Vieira da Silva, a vice da bancada do PS, afirma que a credibilidade da ministra diminui a cada dia, e que a discussão sobre saúde só poderá ser retomada com a saída de Ana Paula Martins. Em relação às presidenciais, ela deixa um alerta a N. Ministra do Ambiente encerra a estrutura de missão estabelecida para impulsionar as energias renováveis em Portugal. A estrutura de missão para o licenciamento de projetos de energias renováveis, EMER 2030, criada em março de 2024 e com um mandato até dezembro de 2030, teve um percurso breve. Desde 1 de setembro, encontra-se sem líder, após a saída, a pedido do mesmo, Diogo Carvalho. Unidos pelo SAMAS, a performance. Alberto Gonçalves faz uma análise da performance, Unidos por Gaza, que terá lugar no CCB. A partir do dia 28, Leiria apresenta luzes e programação natalícia. Este ano, o montante destinado à iluminação natalina é de 240 mil euros, o mesmo que em 2024. Tecnologia inovadora identifica doenças inflamatórias através da saliva. A técnica utiliza dispersão dinâmica de luz e nanopartículas magnéticas, mostrando potencial para aplicação clínica na detecção e quantificação da proteína C reativa. Investigação à transação de ferro-níquel é iniciada pela Comissão Europeia. Embora a MMG tenha sugerido algumas soluções para prosseguir com o negócio, o Executivo da União Europeia as julga inadequadas. Aquisição de imóveis para embaixadas em Londres, Roma e Luanda pelo Governo. O Orçamento do Estado para 2026, OE 2026, apresenta uma nota explicativa que reporta diversos processos de compra e venda de bens patrimoniais, incluindo localizações em Londres, Roma e Luanda. Caos na aviação se o shutdown nos Estados Unidos da América persistir. Atrasos massivos em voos. Cancelamentos em larga escala. Este é o quadro previsto pelo Secretário dos Transportes caso a interrupção governamental não seja resolvida até à próxima semana. Refinaria russa é atingida pela Ucrânia, provocando múltiplas explosões. O ataque ocorreu em Nizhny Novgorod, situado a leste de Moscovo. Vídeos que estão a ser partilhados na internet revelam incêndios nas instalações. Há informações de explosões em diversos pontos da Rússia. Rússia recebe 5.000 soldados da Coreia do Norte. Na fronteira com a Ucrânia, Pyongyang mantém outros 10.000 militares em estado de prontidão. Em contrapartida, Moscovo oferece apoio financeiro, tecnologia militar, bens essenciais e também energia. Início do depósito e reembolso de embalagens a 10 de abril. A partir de 10 de abril, os supermercados passarão a cobrar um depósito pela aquisição de embalagens de uso único, que será reembolsado quando a embalagem vazia for devolvida em locais de recolha. Dick Cheney, 1941 a 2025, o vice que planejou a guerra ao terrorismo, após os ataques de 11 de setembro e a ocupação do Iraque. Faleceu esta terça-feira um dos vice-presidentes mais influentes da história dos Estados Unidos. Dick Cheney, que ocupou o cargo sob a presidência de George W. Bush, foi um dos principais idealizadores da chamada guerra ao terrorismo, após os atentados de 11 de setembro de 2001 e um dos maiores apoiantes da invasão do Iraque em 2003. Aviso de agitação marítima para a Madeira emitido pela Capitania do Funchal. De acordo com o IPMA, as ondas podem atingir até 4 metros.
Estados Unidos da América, secretário dos Transportes adverte sobre caos generalizado nos aeroportos em resultado de shutdown. A paralisação resulta da ausência de consenso no Congresso entre democratas e republicanos para estabelecer um novo orçamento. Orçamento do Estado recebe apoio do PRR, esperado pelo governo há bastante tempo. Os atrasos na ampliação da linha vermelha do metro de Lisboa eram uma realidade há bastante tempo, o que possibilitou ao OE 2026 contabilizar uma redução de 300 milhões de euros nas despesas relacionadas com os empréstimos do PRR. Politécnico de Viseu contará com um laboratório de aprendizagem. Durante o Fórum de Inovação Social Viseu Dom Lafões, José Costa discutiu o projeto da creche que planeia estabelecer no IPV, visando possibilitar que as pessoas mantenham a sua formação ao longo da vida. Governo esperava há muito pelo alívio do orçamento do Estado proporcionado pelo PRR. Os atrasos na expansão da linha vermelha do metro de Lisboa eram já conhecidos, possibilitando que o OE 2026 tivesse menos 300 milhões de euros em despesas relacionadas com os empréstimos do PRR. CNCS adverte sobre o furto de informações sensíveis. É fundamental que todas as entidades, tanto públicas como privadas, especialmente aquelas que oferecem acesso remoto às suas redes e sistemas de informação, estejam atentas aos perigos envolvidos. SES, OE deveria favorecer o aumento estrutural das pensões. No parecer deste órgão à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026, OE 2026, a posição do SES foi adotada numa reunião plenária do Conselho, que teve lugar esta terça-feira. A corrida em Nova York, a disputa entre Mamdani e Cuomo avalia o futuro da esquerda americana e a influência de Trump. A competição para a Câmara da cidade de Nova York tem um enredo quase cinematográfico. O que está em jogo não é apenas o poder associado ao cargo, mas o que as eleições de terça-feira poderão revelar sobre o equilíbrio entre as diversas correntes da esquerda no Partido Democrata. O protagonista desta história é Zohar Mamdani, um muçulmano de origem indiana nascido no Uganda, que se apresentou como um fantasma socialista para desafiar a velha América, mas manteve a sua indumentária após o Halloween. Quer razões para festejar? Verifique a chave e descubra se foi o ganhador do Euromilhões. Verifique os números e as estrelas. Helicóptero do INEM em Lolé fora de serviço até quarta-feira. A peça que está em falta pode demorar até 4 dias a chegar, ultrapassando a data inicialmente prevista para o início da operação. A empresa havia assegurado que um 5º helicóptero estaria disponível para colmatar as falhas, mas ainda não foi mobilizado. Corpo achado no Rio Douro deverá ser de sem-abrigo que se perdeu em Rio Tinto. As tatuagens e as características físicas correspondem às de Márcio Douglas. Apoio à família da mulher grávida falecida foi disponibilizado. Paloma Mendes revelou que a diretora do hospital questionou sobre o estado da família, mas não forneceu informações sobre o apoio psicológico oferecido. A família da mulher grávida falecida na sexta-feira vai processar a ministra. A Unidade Local de Saúde Amadora Sintra ofereceu suporte psicológico à família da grávida e do recém-nascido. Reivindicações para regiões ultraperiféricas são entregues pela Madeira. Segundo o gabinete do líder do governo madeirense, Miguel Albuquerque teve uma reunião com Rafael Fito, vice-presidente do Executivo da Comissão Europeia. Cercas, o descrente que rejeita a morte, à semelhança do cristianismo. O autor espanhol esteve ao lado do Papa Francisco numa deslocação à Mongólia para indagar sobre o enigma da ressurreição. Desta experiência surgiu o Louco de Deus no Fim do Mundo. Tivemos a oportunidade de entrevistá-lo. Intrusão no Louvre, passwords inadequadas, sistemas operativos desatualizados e somente 5 câmaras nas fachadas expõem uma tragédia previsível. Documentos sigilosos analisados pelo periódico francês, Libération, incluindo auditorias de segurança e avisos de concursos, indicaram um extenso histórico de sérias vulnerabilidades de cibersegurança no Louvre. Para aceder a um servidor que controla o sistema de videovigilância do museu, era suficiente inserir a palavra Louvre. Acidente causa ferido grave no Marco de Canaveses.
A motorista foi levada para o hospital de Penafiel. Rui foi o único a garantir um espaço na suíte, apesar da chegada antecipada do Leão. Após 4 jogos na fase de Liga, o Sporting regressou de Turim com 7 pontos. Os artistas colocaram o fato macaco durante um dia. Z. O ex-avançado do FC Porto marcou 2 golos e recebeu o cartão vermelho antes do fim da primeira parte. Sindicato da PSP exige aumento de efetivos e paridade nas condições em relação aos ex-CEF, além de anunciar novos plenários no aeroporto de Lisboa. Dentre os desafios assinalados pelo Sindicato da PSP no que respeita ao controlo das fronteiras nos aeroportos, destacam-se a atribuição de um suplemento aeroportuário, tal como era concedido aos ex-inspetores do SEF, a melhoria das condições laborais, o incremento do número de efetivos, a valorização salarial e o término das pressões exercidas pela ANA, Aeroportos. O resultado do Sporting foi mantido por Rui Silva. Para Gabriel Alves, o guarda-redes dos Leões foi o Salvador, que assegurou o ponto contra a Juventus. O comentador elogia tanto a força técnica como a técnica da força de Vlahovic, atleta da Juventus. Discussões em andamento no Senado norte-americano para reiniciar o financiamento do governo. Se a paragem, shutdown, não for resolvida até quarta-feira, irá tornar-se a mais prolongada da história dos Estados Unidos. A Bottega Fuoriciri é uma criação conjunta da Maserati e da Alfa Romeo. A Maserati e a Alfa Romeo estabeleceram a Bottega Fuoriciri, um ateliê focado na fabricação de modelos especiais, com atenção especial aos automóveis de luxo da Maserati e aos Alfa Romeo Quadrifoglio. Portugal anseia por uma Europa rearmada e aposta na defesa antiaérea. Esta quarta-feira, o Ministro da Defesa, Nuno Melo, apresenta no Parlamento a sua proposta orçamental. O financiamento para operações no estrangeiro aumenta 58%. Financiamento de projetos não realizados é garantido pelos Açores. O Governo dos Açores sublinha que a revisão do PRR foi feita, em completa conformidade com a Estratégia Nacional e com as diretrizes da Comissão Europeia. JUV contra SCP. Vagianidis não sofreu falta penal. De acordo com Pedro Henriques, a decisão da equipa de arbitragem e do VAR de não marcar penalti e de não exibir cartão amarelo foi acertada. Ele atribui uma nota 7, considerando a arbitragem como positiva e em modo Champions. 11 respostas e perguntas sobre a demissão do advogado de Sócrates. A saída de Pedro de Lí suscita diversas interrogações, incluindo uma possível penalização ao atual representante de José Sócrates e as possíveis nulidades na decisão da juíza em prosseguir com o julgamento. Avião cargueiro da APS cai em Louisville. Existem feridos. Após levantar voo no aeroporto de Louisville, um avião cargueiro da APS sofreu uma queda. Feridos foram reportados e uma densa nuvem de fumo apareceu logo após o acidente. 23 horas. Liga dos Campeões. Juventus empata com Sporting. Os Leões marcaram primeiro aos 12 minutos, mas os italianos conseguiram igualar antes do término da primeira parte. Além disso, na saúde, Ventura afirma que enquanto PR favoreceria certos cidadãos. PS critica a falta da segunda fase de expansão do hospital. Pedro do Carmo afirmou que este é o único investimento que se encontra em condições idênticas, dado que o Hospital do Oeste e os hospitais de Barcelos e do Algarve permanecem na proposta de OE. Português procurado por homicídio e abuso sexual é detido. A detenção ocorreu por parte de agentes da Polícia Nacional que se encontravam destacados no posto de polícia e controle da esquadra local de La Línea de la Concepción, Cádiz. Executivo informa que falhas no sistema estão a ser corrigidas. No fim de outubro, os serviços do Ministério da Justiça já haviam solucionado o direcionamento incorreto aplicado a 140 mil processos da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA. Chega classifica a alteração de autarca como um golpe na confiança. Na segunda-feira, a Conselhia de Viseu do PSD revelou que retirou a confiança política ao vereador Pedro Ribeiro, após a sua escolha de se distanciar do projeto social-democrata que o elegeu e de começar a apoiar o PS, na Câmara Municipal.
Avião de carga cai nas imediações do aeroporto de Louisville, Estados Unidos da América. Portugal figura entre os países da Organização das Nações Unidas que possuem legislação contra o bullying LGBT. Além de Portugal, outros países como Andorra, Finlândia, Grécia, Holanda e Espanha implementaram leis que proíbem o bullying baseado na orientação sexual, identidade de género, expressão de género e características sexuais. Sistema de segurança na prisão de Alcoenter teve bom desempenho, afirma a Ministra da Justiça. Rita Alarcão Júdice destaca que é encorajador que os guardas tenham identificado o intruso que conseguiu deixar um saco com 30 telemóveis, drogas, bebidas alcoólicas e uma corda na prisão de Alcoenter. Objetivos militares e unidades de intervenção. Estratégias dos Estados Unidos da América para a Venezuela. Os Estados Unidos estão a implementar pelo menos 3 estratégias para a Venezuela. A decisão de Trump sobre o futuro de Maduro deverá ser tomada apenas em meados de novembro. Rubio e Miller defendem uma abordagem decisiva.